Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Fala galera, começando mais um Relatos do Além, dessa vez um Relatos do Além diferente. Você não está no podcast errado, você está no podcast certo. Sou eu, Cristiano Zoucas, o host deste podcast insalubre. E hoje, gente, uma parada diferente. Estou aqui, como você está vendo, no meu laboratório, né, de transcomunicação instrumental, tentando captar. Estou até com o meu telefone aqui, né, para receber aqui uma ligação de algum possível ouvinte, né, nosso, fazendo uma coisa diferente, até porque hoje a gente está celebrando mais de 100 episódios dos ouvintes, né, relatos dos ouvintes. Eu fiz as contas assim por alto, a gente está mais ou menos aí com uns 500 e poucos relatos já publicados, né, aqui no podcast. Então, por que não fazer uma coisa diferente, né, e por que não sem vídeo, certo? Então, o negócio é o seguinte, a qualquer momento o telefone vai tocar. E aí, quando eu tocar, eu vou estar em conexão direta. É igual aquele programa Fala Que Te Escuto, sabe? Só que aqui é o Fala Que Eu Te Assusto. É tipo isso. Alguém vai ligar pra mim e aí eu vou ver a história dessa pessoa. Certo? Então, gente, antes de mais nada, queria... Pô, se vocês gostaram desse layout, se gostaram desse formato, né? Que também pode ser um episódio piloto, porque eu tô fazendo agora como especial, mas quem sabe no futuro próximo aí seja algo constante, né? Mais um quadro aqui do podcast. De uma maneira que eu tô fazendo assim uma coisa um pouco simples ainda, né? Sem ser um cenário atrás de mim, nem nada. Mas, quem sabe, né? Opa, tocou o telefone. Alô, com quem eu estou falando? Boa noite, Zoucas. Tudo bem? Meu nome é Gustavo. Opa, Gustavo, tudo bom? Deixa eu te colocar aqui na linha, cara. Só um segundo. Aê, fala aí, tudo tranquilo, cara? Tudo tranquilo, graças a Deus. E com vocês? Tudo certinho. Ô, Gustavo, pelo seu sotaque eu consigo imaginar que você é de Minas, certo? Corretamente. Tá tão evidente? Pô, rapaz, você sabe que a gente tem uma história com Minas, é um estado que tem muita história boa, né? E principalmente, e Verdade. pra quem já segue a gente há muito tempo sabe que Minas é um lugar famoso pelos causos ufológicos, né? Nem E fala, Zoucas. você já viu alguma coisa parecida com isso aí, cara, por aí? Então, Zoucas, o meu relato, cara, ele é uma história que aconteceu comigo mesmo. É um relato que já tá até bem antigo, né? Uhum. Aconteceu em 2007. E nessa época, em 2007, eu tava com uns 17 anos. Eu fazia um pré-vestibular num bairro que fica próximo aqui de onde eu moro. E durante o dia eu trabalhava, né? Sei. Então a empresa dava pra gente só duas passagens. Eu aproveitava uma passagem para ir até o meu curso e voltava a pé para minha casa. E de onde é o bairro que ficava o meu curso, até aqui na minha casa, é mais ou menos uns 3 quilômetros que eu Uhum. andava a pé. E é uma estrada bem erma, sabe, cara? Uma Ah, estrada você, deserta, você, você mora dos no dois interior ou lados. não? Você mora em cidade grande ou você mora no interior? Não, é região metropolitana de Belo Horizonte, mas a cidade que eu moro é uma cidade com características de interior, sabe? Pelo Uhum. menos o bairro aqui onde eu moro, um bairro de chácara, um bairro de sitiante, tem estrada de chão, sabe? Uhum. Inclusive eu tô gravando aqui bem no meu bairro Tá falando da rua direto, né? e tô falando da rua direto. E aí, Zocas, continuando, é, nesse dia em específico que aconteceu o relato, Hum. eu tava voltando do pré-vestibular, sabe? Era época de carnaval, né? Época que o pessoal começa a fazer aqueles bailinhos pré-carnavais. Sei. E eu sempre voltava com uma galera a pé até o meu bairro aqui. Tinha mais gente que estudava comigo que, né, fazia companhia para mim. Só que nesse dia, esse pessoal foi fazer um bailinho, né? Fazer parte ali da festinha. E como eu tinha trabalhado muito de dia, eu tava cansado pra caramba, eu achei melhor voltar para casa. Porque ainda no outro dia eu ia ter que trabalhar. Eu lembro Ia que era uma acordar cedo, né? sexta-feira. Você ainda trabalhava sábado, no dia seguinte você ia É, trabalhar. isso mesmo, eu ia trabalhar no sábado. Aí eu voltei pra casa, tinha chovido pra caramba,
nesse dia, sabe? Antigamente ainda chovia no carnaval, hoje não chove mais. É. Mas eu tinha acabado de cair uma chuva bem forte, eu estava aproveitando a estiagem, caminhando bem rápido indo para casa. Uhum. E no lugar que eu estava caminhando, sabe? Faltava mais ou menos 1,5 km para eu chegar aqui onde eu moro. E é uma curva da estrada. De um lado, assim, tem uma ferrovia, sabe? Um pequeno barranco. É uma cerca de arame farpado que delimita a propriedade de uns sitiantes que moram ali e um morro bem alto. Sei. Deve ser uma elevação de mais ou menos uns 400, 500 metros de altitude. Mas a E eu região tava aí caminhando. onde você mora tem muito morro ou não? Tem bastante morro, Uhum. Zoucas. Inclusive, aqui onde eu moro, ele é meio que um bairro, um vale entre várias depressões. Tanto Sei. que parte do meu bairro é conhecido como Serra Negra, sabe? Hum. Não tem nenhuma conjetura sinistra, não. É só o Aham. nome do lugar mesmo, sabe? Achei que fosse porque tivesse Ah, alguma mas história boa aí. História boa não, história terrível, né, talvez, no caso, né? talvez tenha outras histórias aí. Se eu minerar direitinho, eu acho que eu até consigo achar algumas. Uhum. Então, Zoucas, eu tava caminhando, cara, tranquilo, né? Bem cansado nesse dia. Quando eu escutei assim um estalo no céu, sabe? Um estalo bem alto, parecendo como se fosse um fogo de artifício, sabe? Um Quando a pessoa rojão. solta um rojão, Sei. isso, um rojão pra cima, e dá um estouro bem alto, e aí um clarão, como se fosse de um relâmpago mesmo, sabe? Aham. Aí eu tomei um susto quando a gente se encolhe assim, e olhei pro céu, cara, e eu vi uma luz branca, sabe? Descendo e farfalhando pelo céu, sabe? Ela Tipo, descia e soltava uns, como se tipo uma fossem uns pequenos purpurina. pedacinhos. Isso, como se ela estivesse soltando uma purpurina. Na Sei. hora eu pensei assim, cara, uma estrela cadente, É, eu né? pensei nisso, né? Só Porque que às vezes o meteorito entra na é, atmosfera, faz um barulho, né? E esse clarão realmente também, eu né? já vi trabalhando de madrugada, eu já vi várias estrelas cadentes também, realmente parecia esse formato. Só que aí, no que eu olhei para o céu e vi ela descendo pelo céu, sabe? Uhum. Ela estacou no céu, logo acima do morro, A- sabe? E ficou estática. Parou de voar, ficou parada no céu? Parou de voar, ela ficou estática, ela estacou no meio do céu assim, ficou estática, Uhum. sabe? E ela Sei. no momento ali, ela parou de farfalhar naquele momento. E aí, eu pensei assim, ó, às vezes a mente da gente me engana. O que eu me lembro foi que eu pensei assim, ah, cara, é uma estrela que está distante. Só que eu olhei para a vegetação logo acima do monte e eu vi que a vegetação estava iluminada, sabe? Pelo reflexo dessa luz que estava no céu. E, Tipo, e- dava dando para ver a vegetação iluminada embaixo do morro, sabe? então não era uma coisa assim muito distante, era uma coisa até com uma luz que estava meio perto, digamos assim, né? Era, tipo Você assim, consegue ter uma devia noção estar, de noção de distância, assim, não? cara, mais ou menos 1,5 km, 2 km, sabe? Que fica Perto. o morro distante da estrada onde eu estava passando, deve ficar mais ou menos 1,5 km de distância, Uhum. sabe? E aí eu fiquei assim, cara, nesse ponto a minha memória ela vaga um pouquinho, sabe? Porque mais de 15 anos que aconteceu, mas eu lembro de ter ficado assim 1 minuto mais ou menos olhando para essa estrela, sabe? Para essa luz Uhum. no céu. E aí, cara, foi me tomando uma sensação assim de cansaço, sabe? Eu fui sentindo um cansaço enorme. Um peso, como se fosse uma Fui coisa, pensando assim, como se fosse um sono. como se fosse uma torpência, sabe? Uma Uhum. coisa assim que foi me dominando, assim, um cansaço enorme. Na minha cabeça eu tava pensando só assim, cara, eu preciso voltar para casa. Eu preciso chegar em casa porque eu tô muito cansado. Eu preciso descansar porque amanhã eu tenho que trabalhar. E eu me forcei a caminhar para frente, assim, sabe? E Uhum. eu dei 2 passos ou 3 passos mais ou menos, sabe? Sem tirar o olho daquela luz. E aí, cara, eu me senti tropeçando para frente, sabe? Aí eu comecei a enxergar tudo muito claro. Sabe quando a nossa pressão baixa, a gente tá Sei. próximo de desmaiar? A gente começa a enxergar tudo muito brilhante? Começa a ficar tudo meio, Eu não meio sei. escurecendo assim, né? Dando uma sensação esquisita. Vai dando como se fosse a nossa consciência vai desligando. Eu lembro de tropeçar para frente e cair, eu estender as mãos para frente assim do meu corpo, só que eu não senti o chão batendo nas minhas mãos, sabe? Como se E eu tivesse pensei caído no assim, chão, tivesse caído no ar, assim, tivesse flutuando. exatamente como se eu tivesse caído no ar, como se eu tivesse suspenso. Que doideira, E cara. aí eu fiquei pensando assim, cara, eu tenho que ir para casa. Eu não posso ficar aqui, eu tô muito cansado. Eu
preciso andar, sabe? Sabe quando a sua cabeça manda um comando para os seus membros, mas você não obedece porque você tá com muita preguiça ou que você tá aproveitando o sono, sabe? Eu Sim. tava com uma sonolência muito grande, sabe? Uhum. E desse momento aí eu não lembro direito o que que eu tava enxergando, eu tava só vendo tudo muito brilhante. E aí eu senti, ô Zoucas, perdão um pouquinho, porque isso é um pouco, Imagino que isso deve mexer contigo. sabe? É, Porque, tipo assim, eu nunca contei esse tipo de coisa pra ninguém, sabe? imagino. Então, é, eu senti o meu pé batendo na cerca de arame farpado, assim, e se prendendo na cerca de arame farpado, sabe? E na hora que eu senti o meu pé batendo na cerca de arame farpado, Zogas, eu senti o meu torso sendo puxado pra cima, sabe? E o pé ficando pra baixo, sabe como se tivessem te puxando pela axila, Sei. assim, Como se e o seu tivesse, pé tivesse ficando pra baixo? seu pé agarrou, E aí como eu se alguém estivesse percebi, levando você e seu pé agarrou no arame, foi exatamente. isso? Exatamente. Aí eu Caraca. levantei as mãos assim por cima da cabeça pra, tipo assim, tentar me soltar o que que tava me puxando e eu não senti nada. Eu não senti uma corda, eu não senti mãos, Você tentou, sabe? Eu não tipo, senti nada. tirar o que tivesse atrás de você, né? Pra tentar te se livrar. Exatamente. E aí eu comecei a me debater, sabe? Aí eu comecei a me dar um pavor muito grande. Cara, desculpa falar desse jeito, Não, tudo mas bem. é um medo que eu não Imagino. consigo, Não, sabe, antes de mais nada, cara, prover. obrigado pela coragem em contar, cara. É uma história que eu imagino que deva mexer contigo até hoje, né? Apesar de tanto tempo. Nossa, Você. cara, mexe muito, É, sabe? Desculpa, tá, Lucas? nada, que Porque isso. aí eu só consegui pensar na minha cabeça assim, o que que tá acontecendo? Eu não quero ir, sabe? Eu tenho que ir pra casa, eu tenho que descansar. Eu não posso ir, sabe? Uhum. E eu comecei a me debater e o meu pé se soltou da cerca, sabe? E aí eu me senti o meu corpo se deslocando de novo e eu comecei a me debater com mais força ainda e senti, assim, tudo apagando. Não foi uma coisa. Parece eu explicando, parece que demorou vários minutos, assim, sabe? Mas foi uma coisa bem rápida, sabe, cara? Não foi aconteceu em 10 minutos, não. Foi, tipo assim, questão de 2 ou 3 minutos dentro da minha cabeça, Uhum. sabe? E aí eu senti uma batida bem forte na minha cabeça, assim, sabe? Uma Você não coisa dura sentiu, batendo na você minha não cabeça. chegou como se tivesse, você tivesse apagado em algum momento. Quase que você tivesse só piscou e já tava em outro lugar, tipo isso. Já tava. Isso, Uhum. pra mim, na minha cabeça, antes de eu sentir a cerca de arame farpado pregar no meu pé, eu tava parado na estrada, olhando pro objeto, sabe? Sei. Aí eu senti uma coisa dura batendo na minha cabeça assim, sabe? Tudo apagou e eu escutei um barulho dentro da minha cabeça assim, parecia uma catraca de ônibus rodando muito rápido, sabe? Olha Sabe só. a catraca de ônibus, Sei. Eu É um, ouvi uma é um catraca de barulho ônibus muito rodando comum, é um muito barulho rápido. muito comum, você sabe, né? Tem histórias parecidas com a sua e a gente já escutou falar nesse barulho de catraca, né? É muito comum. Eu não sabia. Aí eu acordei assim, senti uma coisa molhada no meu rosto, sabe? Aham. Eu abri os olhos, mas não enxerguei nada porque estava tudo totalmente escuro, né? E eu vi que tinha água caindo no meu rosto, a chuva tinha voltado, sabe? Eu tava jogado no escuro. Aí eu coloquei as mãos no chão assim, senti as pedras. Eu tava no leito da ferrovia, sabe? Que é do E lado da onde você estava, estrada, né? Você não estava muito longe de onde você é, tinha saído. não, cara, é uns consideráveis 8 metros de distância, tá? Mais ou menos uns 8 metros de distância. Uhum. E entre a estrada e a ferrovia tem um barranco que tem mais ou menos 1,80 m de altura, assim, sabe? Um barranco cheio de espinheiro, cheio de mato, sabe? Sei. Que a prefeitura não limpa e cresce o mato livre. E eu senti que eu estava na ferrovia porque os meus calcanhares eles estavam apoiados no No trilho do ferro, no trem, trilho. sabe? Aham. E aí eu tava sentindo uma dormência no meu corpo, assim, cara. Eu me obriguei a levantar. Parecia, sabe quando você dorme em cima do seu braço e o Uhum. braço da gente não consegue responder ao Sei. nosso movimento? Eu senti essa dormência no braço, nas pernas, no pescoço, sabe? Eu tentei gritar e a voz também não saiu. E aí eu consegui olhar para cima e eu vi a luz de um ônibus passando na rodovia. Aí que eu percebi que eu tava caído, né, perto dessa linha de trem, sabe? Aí, Zocas, eu fui me arrastando, sabe?
com muita dificuldade, eu consegui alcançar a beira do barranco assim, sabe? Me ralei todo nos espinheiros que crescia ali, né? O mato me cortou, né? E eu consegui escalar mesmo, cara. Eu escalei mesmo e meti a unha no barro, sabe? Até conseguir chegar na estrada e me conseguir colocar em pé. E naquela chuva que tava caindo, eu fui caminhando e capengando até chegar em casa, sabe? Aí na hora que eu cheguei em casa, eu só larguei as roupas no chão de casa e fui direto pro banheiro tomar um banho, né? Eu Uhum. tava todo escoriado de ter me arrastado no chão. Tinha um galo aqui na parte de trás da cabeça onde eu tinha batido no chão, sabe? Sei. E aí eu notei que na minha mão, assim, tinha um corte bem fundo, sabe? Uhum. Entre o dedão e o indicador, onde a gente faz a nossa, Você consegue mostrar pra né? gente? Onde... Eu acho que consigo. Ver se tá dando pra ver. Tem uma cicatriz hoje. Uhum. Tá dando pra ver? Ah, eu vi, tô vendo um tracinho branco. É. Isso. Deixa eu chegar mais perto. Esse é um. Eu notei que tinha esse corte aqui, cara, e eu achei estranho que esse corte ele não estava sangrando e era um corte bem profundo. Eu conseguia ver até a cartilagem, sabe, do dedo assim lá dentro. Mas peraí, você, Aí eu você viu pensei assim, dentro do dedo e não tinha sangue nenhum? não tava sangrando. Eu Que conseguia ver a doideira. cartilagem lá no fundo, Era uma ferida sabe? aberta, então. Você depois teve que fechar. Como é que você conseguiu? Ou ele fez fechando Eu normal? fui no outro, eu coloquei um band-aid por cima porque não estava sangrando, sabe? E na Aham. segunda-feira que o posto de saúde abre, eu fui no posto de saúde e mostrei para a enfermaria, né? Só que eles falaram que só um ponto falso ia resolver. Eles deram um ponto falso Aham. porque, apesar de estar aberto, não estava tendo hemorragia, O sabe? pessoal, o E eu pessoal achava no, estranho. no, no, no pronto-socorro não achou esquisito? Tipo, como é que pode estar uma ferida aberta ao ponto de ver tua cartilagem não tá sangrando? Aí eu falei com eles que eu tinha sofrido uma queda, né? E provavelmente me machuquei num ferro ou numa pedra, né? E pessoal de posto de saúde, Zocas, eles querem te atender e te É, despachar, é né? verdade. Pessoal de UBS, é É. difícil. Eu Aí que ela sou do só me Rio deu sei como é que é, principalmente. É, o negócio é, aqui, é aqui, igual aqui em Minas Gerais, igual o é grande. McDonald's. Pega, faz e tchau. Exatamente. É. Pois é. Aí o corte logo ele fechou, sabe? Mas, tipo assim, eu achava muito estranho porque eu não sentia dor, sabe? E em todas as curiações, o galo demorou vários dias para desaparecer, sabe? Sim. Os outros cortes que eu sofri nos braços, nas pernas também ficaram. Porque ralar, cara, dói pra caramba. É. E, e esse corte não sentia dor nele, não sangrou, sabe? Uhum. E essa experiência que eu tive, Zoucas, ela me afetou demais da conta, sabe? Porque eu regredi, sabe, psicologicamente. Eu tava com os meus 17 anos e a gente com 17 anos a gente já tá assim, conhecendo as meninas, né, querendo namorar. No meu caso, eu tava fazendo pré-vestibular, já tava trabalhando, a gente já vai trilhando os caminhos que a gente quer seguir quando a gente é adulto. Isso. E eu, cara, regredi totalmente, sabe? Regredi totalmente. As minhas mãos, aqui não tá dando para perceber, mas as minhas mãos elas são pequenas, as duas, sabe? Eu Uhum. tenho 1,82 m de altura, mas as minhas mãos elas são tipo assim, do tamanho de um adolescente de 13, 14 anos mais ou menos. As minhas mãos são Caraca. muito pequenas. Elas não É, são proporcionais ao meu corpo, que sabe? estranho, A cara. minha A mentalidade, sua mão, o resto do corpo normal, mas a mão parece que parou no o tempo. resto do corpo não. O resto do corpo é normal. O meu pé é normal, sabe? Pô, A barba cresce, eu tenho pelos no peito, sabe? Todas caramba. as coisas de um adulto Mas normal, né? Um homem adulto hoje, normal. mas foi justamente na mão que parece que teve esse machucado estranho aí, né? Foi nas duas As mãos. duas As duas mãos. mãos não cresceram mais, sabe? Na verdade, eu acho que até que elas diminuíram um pouco. A minha mentalidade reduziu bastante. Eu saí do pré-vestibular, sabe? Eu não tive mais coragem de voltar lá. Não tive Uhum. mais coragem de voltar lá pedir para me desligar do curso. O meu emprego eu também fui demitido, porque eu fui. Por todo o resto do ano de 2007, eu senti um sono assim, mortal, Zoucas. Mortal. De eu encostar na parede e dormir, sabe? É, isso é Era muito um sono comum. assim que me acometia. Eu encostava nos lugares e eu começava a dormir. Eu não Parece, conseguia manter parece minha atenção. que uma falta de energia, né? Uma falta de disposição, né? Exatamente.
É. Exatamente. E não era só a falta de energia, sentir o sono excessivo, não. A minha imunidade baixou. Qualquer brisa eu ficava com febre. Eu tive catapora com 18 para 19 anos, Que doideira, sabe? cara. Que Que é uma doideira. doença infantil, Agora, né? deixa eu te perguntar, nesse dia que aconteceu esse caso aí, e você foi pra casa, você disse Uhum. que tomou um banho quando chegou em casa, você percebeu alguma diferença de horário? Tipo assim, você tava indo pra casa, era, sei lá, 9 da noite. Mas quando você chegou em casa e foi tomar banho, você percebeu que já era muito mais tarde? Tipo, já tava amanhecendo, alguma Olha, coisa assim, Souza, não. Você teve alguma percepção que a gente chama de lapso de tempo, né? deslocamento de tempo. É. O que que acontece? Eu não consegui olhar que horas eram que eu cheguei em casa, porque eu tinha um relógio de pulso na época e um celular daqueles tijolinhos da Nokia, sabe? Bem Uhum. antigo. Sei. E todos os dois apagaram, eles nunca mais funcionaram, sabe? E o meu relógio, eu gostava muito dele. Foi um relógio que minha madrinha me deu. Era um relógio bom, cara. Não sei se você conhece essa marca Iron Man, sabe? Pô, Fazendo uma propaganda de graça pra eles. eu, Mas é um relógio maravilhoso. é um relógio, eu não tenho mais, que eu fui assaltado uma vez, levaram, mas eu tinha um Iron Man desde os meus 5 anos de idade, cara, desde criança, Ai, e tá ficou vendo? comigo mais de Esse 30 meu Iron anos. Man, pois é, eu ganhei ele quando eu tinha 12 anos de idade. Olha Então aí, já tinha mais ou menos 5 ou 6 anos de idade que eu tinha ele. E, legal. cara, eu levei na relojoaria, o relojoeiro trocou as baterias dele, sabe? Mexeu nele, trocou o display, mas nada fazia o relógio funcionar de novo. Sabe? E era um relógio que é projetado para você mergulhar com ele até É, 100 metros de pô, você profundidade. pula dentro do vulcão, ele funciona ainda, o negócio é Você vai inquebrável. pro saco e o relógio continua. Continua, é. Exatamente. E, Então, eu, assim, eu nunca, no meu, por exemplo, nunca troquei bateria nem nada. Ele nunca parou de funcionar. Ficou anos e anos e anos funcionando sem nada, aham. né? E aí, nesse dia, depois desse dia, parou de funcionar o teu relógio. Parou de funcionar. Ele deve estar guardado no meio das minhas coisas antigas aí até hoje, mas nunca mais consegui fazer ele funcionar. E o celular também apagou. E é um Nokia. Todos nós sabemos que Nokia são feitos com vibrânio, É. né? Isso em Ah, 2007, também então era nunca mais funcionou. aquele Nokia modelo mais antigo, né? Aquele que tinha até anteninha, Você falou de tão 2017 ou antigo que era. 2007? Agora eu não lembro. 2007. Ah, 2007. Então, é o Nokia mais antigo, é. Era o Sim. 3310, não sei se você lembra, era um bem famoso da época. Esse também era Eu acho que era. indestrutível. Era o que abria embaixo, tinha uma capinha que você abria Ah, embaixo, isso aí, é. assim. É. Um, Uhum. um flip embaixo dele, assim. E também queimou toda. O Aí que que o cara falou? Você lembra o que que ele falou do não, o problema? cara mexeu no celular, sabe? Falou que o display estava queimado. Aí ele trocou a bateria. Ele falou assim: ah, a bateria tá, essa bateria dele é nova que eu coloquei nele, mas ele não tá acendendo, ele não tá passando energia nele. Aí o cara cobrou para mim um valor muito absurdo para poder mexer na placa de circuito deles, e na época eu era meio, ainda sou É. meio pobre, Mas deve ter aí eu não queimado, tive né? Se condições de bobear, pagar. queimou tanto o celular quanto o relógio, né? Pode ter queimado É, alguma coisa dentro. Que também é outra coisa muito comum. exatamente. Você vai contando pra mim, me passa aqui uma memória de todos os casos que eu já ouvi, né? Inclusive a gente tem um caso famoso na ufologia que se chama do caso Barroso, de um senhor que teve uma regressão mental, né? Ele foi regredindo ao longo da vida, quase como se ele ficasse infantilizado, né? Foi voltando a ser criança, né? Entendi. E, Ô, Zô, hum, cara, eu tô até arrepiando aqui, porque eu falei com você que eu regredi um pouco psicologicamente. Eu tenho um primo que ele é 10 anos mais novo comigo. Então, na época eu tava com 17, ele tava com 7 anos de idade. uhum. Depois que passou esse acontecimento, dias depois, sabe? Eu voltei a brincar com esse meu primo de carrinho, sabe? Brincar de esconde-esconde, de subir em árvore. Eu sentia gosto em fazer essas coisas com ele e meio que, tipo assim, parei de me interessar pelas coisas que eu tava gostando na época, tipo banda e garotas, sabe? Essas coisas Parou. assim, meio que Ah, perderam o interesse pra mim e eu voltei a ter esse gosto infantil, sabe? entendi. Também. Que Eu não interessante, sei se cara. tem alguma coisa, não É. sei se tem alguma coisa a ver com isso. Pode ter a ver, né? Pode ter. Você por acaso, é, nos dias, nas semanas, ou até meses depois que aconteceu esse evento, você lembra de ter sonhos? Você lembra de ter coisas estranhas acontecendo no quarto à noite? Memórias que reapareceram? Não, coisas no meu quarto, graças a Deus, nunca aconteceram, mas sonhos, eu tive sonhos recorrentes por muitos e muitos anos, sabe? E Uhum. o meu sonho recorrente era.
tá no pé desse morro, sabe? Tá no pé desse morro e senti uma urgência de subir. Eu tinha que subir. Uhum. E nesse meu sonho, era incrível que era sempre o mesmo sonho recorrente. E isso só parou, Zoucas, tem um pouquíssimo tempo, tá? Tem Olha, 5 anos mais ou menos que pararam esses sonhos. caramba. Mas eu senti assim, uma urgência de subir o morro. E no sonho eu saía quebrando o mato assim no peito, sabe? E sentindo um cheiro de metal queimado muito forte, Cheiro de sabe? metal queimado. Cheiro Interessante, de cara. metal queimado. Tipo o motor do carro quando esquenta demais da conta. Sei, sei. Então É, eu eu acho que senti assim, aquele. de certa forma, foi um trauma na sua vida. E Foi um talvez trauma. esse sonho pode até ter a ver com esse fato, né? Que foi uma espécie de estresse pós-traumático, né? Você vê, por exemplo, gente que vai Pode pra ser. guerra, às vezes o cara tem sonho de ainda estar naquela Uhum. guerra, né? Isso é muito comum. Foi um evento que mexeu muito com você. Mas de qualquer Ah, forma, esse cheiro de metal queimado é uma coisa que também que é interessante, né? Você não uhum. lembra de sensações, por exemplo, de pessoas, sentir pessoas perto de você, sensação de presença de alguém. Você, o tempo todo você se sentiu como se fosse sozinho, e depois dos sonhos também é a sensação de você estar sozinho, né? Agora que você falou, Zoucas, tem uma coisa que acontece, que já aconteceu comigo 2 ou 3 vezes, sabe? Sei. Que é o seguinte: a minha primeira namorada séria, ela tinha terrores noturnos, sabe? A apneia do Uhum. sono. Uhum. E ela falava que na apneia do sono dela, ela sempre sentia, né? Ela via o vulto, aquela coisa que todo mundo de apneia do sono sente mesmo, sabe? E quando a gente começou a namorar e a gente dormia junto e ela sentia a apneia do sono e tudo mais, sabe? Eu lembro que o fato de eu estar próximo dela, sabe? O fato de eu colocar a mão nela assim, ou tocar ela, ou então estar próximo dela, sabe? Uhum. E isso afastava a apneia do sono. Aí eu pensei assim, a primeira namorada séria minha, eu pensei assim, isso é porque eu tô aqui, né? Porque a minha presença dela tá aqui e tudo mais. Isso deixa ela mais segura, então tá afastando, né, esse terror noturno dela. Isso. Aí beleza, passou esse meu primeiro namoro, sabe? Aí, infelizmente a gente terminou. E anos depois, isso tem pouco tempo, foi em 2020 agora, na época da pandemia, eu tive uma outra namorada séria, essa eu até chamei para morar comigo, ela ficou morando comigo 3 anos, e ela também reclamava de terrores noturnos, sabe? Uhum. E na primeira vez que ela teve terrores noturnos dormindo, eu estava acordado. E eu lembro dela, de ver ela respirando fundo, sabe? E mexendo as pálpebras, né? E eu lembro de ter encostado as mãos nas costas dela e feito um carinho nela assim. E aí eu senti ela relaxando, bem devagar, sabe? E aí, Uhum. beleza. Aí depois desse momento, eu até cheguei a perguntar para ela. Eu falei: você fica sem respirar às vezes, sentindo que o seu corpo não está conseguindo mexer quando você está dormindo? Ela falou: nossa, isso sempre acontece comigo, Eu também tenho sabe? isso. Que Eu horror. também tenho. Deve ser horrível. É Graças a horrível. Deus nunca tive isso. Uhum. Então, eu peguei e comentei com ela. Eu falei: pois então, eu acho que agora você não vai ter. Comentei com ela, sabe? Pensei assim: eu, Você, eu sen- acho que agora você não vai ter mais isso, não. Você sentiu como se E tivesse de se fato, livrado ela daquilo ali. eu senti como se eu tivesse, como se a minha presença ali tinha, porque eu já tinha passado isso no primeiro namoro, e eu liguei uma coisa à outra, né? Eu Uhum. falei assim, minha presença está tranquilizando ela agora. E agora que você falou isso de efeitos posteriores, né? Não sei, Como se fosse vai que um poder que você adquiriu, digamos assim. Quase como se fosse o poder de acalmar a pessoa que estivesse ali passando por esse terror noturno contigo, ou passando por uma paralisia do sono, uma coisa assim, né? isso, porque, cara, nunca mais voltou. E essa também, essa Ah, ela minha nunca última mais teve namorada, depois disso. Isso é importante falar. nunca mais teve. A Caramba. gente ficou 3 anos junto, e desses 3 anos, quase 2 anos a gente ficou morando junto, ela nunca mais teve terror noturno, nunca mais teve apneia do sono, nunca mais teve distúrbio do sono, sabe? O sono Interessante. dela é ótimo. Consegue pensar em outra coisas esquisitas que aconteceram na sua vida depois disso? Situações, qualquer coisa assim? Não. Não, até Não. então, não. Só essas mesmas que eu narrei, Pô, muito né? interessante, Que, cara. convenhamos, né? É. É uma coisa bem, bem estranha. Assim, eu fico curioso pra saber se você não teria nada dentro da sua mão, né?
às vezes nesse corte. Eu não sei se você sente alguma coisa durinha dentro da sua mão, como se fosse um resíduo. Você sente, não? Aí eu, não, resíduo não, mas eu sinto uma rigidez no dedo anelar, O dedo é sabe? um pouco E mais não é de enrijecido. trabalhar, é no dedo No dedo anelar, né? anelar. Nesse dedo que a gente coloca o anel, o Sei. dedo da aliança. Aham. Eu sinto uma rigidez nele. Sempre que eu fecho a mão e abro, ele fica rígido. E isso é desde essa época, não sei se tá dando pra ver. Uhum. Tá vendo? Olha. Tô. Você acha que ele Ó, não tem a mesma mobilidade que os outros? ele tem menos mobilidade que os E outros. nesse dedo não teve machucado nenhum, não teve corte nenhum, né? Esse dedo não tá. Não teve corte, não teve dano nem nada. E antes disso, eu não tinha problema nenhum no dedo, sabe? Sei. Eu trabalhava tirando xerox, a gente se movimentava com as mãos muito rápido e depois disso a mão ficava bem paralisada. Sabe, às vezes eu acordava com ela, ela estava totalmente paralisada, essa mão da cicatriz. Pô, Mas interessante, isso cara. parou alguns meses depois. Pô, muito interessante. Cara, eu não sei nem o que falar, é muita coisa mesmo. A gente sempre falava que para casos parecidos com os seus, a gente não consegue bater o martelo e dizer o que que é, o que que não é, obviamente. Mas me lembra de novo Eu, muitos casos ufológicos, né? Talvez o que você viu foi de eu fato. falo pra você, Uhum, o que mais me assusta de tudo é não saber o que que era, sabe? O que mais imagino. assusta pra mim até hoje, eu saio pra trabalhar, eu tô no grupo, né, do Relatos do Além. E Uhum. eu já mostrei pro pessoal como é que é o bairro aqui de madrugada. Eu saio para trabalhar 4 horas da manhã e todo dia quando eu saio, Zoucas, eu olho pro céu antes, sabe? Desde, desde esse dia lá em 2007, cara, todos os dias que eu saio à noite de casa, eu olho pro céu antes. É um tique nervoso, É. Você, sabe? você, você, É uma você, fobia. você acreditava nessas coisas antes de acontecer isso? Ou você é uma pessoa que não, na época, quando você era adolescente, acreditava, achava besteira? Como é que era a sua crença Cara, sobre isso? eu cresci, eu era criança nos anos 90, né? Então a gente tinha muito Ah, medo de é. chupar cabras e Varginha. É, sei. E né? E tipo assim, esses filmes tipo Aliens, Oitavo Passageiro, sempre mexeu comigo. Fogo no Céu sempre mexeu comigo, mas isso era uma coisa assim que é uma aflição, né? Uma coisa que, tipo assim, na minha adolescência, é, não era uma coisa que eu consumia todo dia. Sim. Eu gostava muito mais de rock and roll, sabe? Uhum. É isso, então esse fato não alterou o fato de você acreditar mais ou menos. Se você sempre já acreditava que existia alguma coisa, continua acreditando, então. Sim, Entendi. eu acho que o universo é grande demais pra gente estar sozinho, Com sabe? certeza, com certeza. Mas você vê que é um negócio que é quase que é mágico, né? Como é que eles conseguem, tipo, botar assim você pra dormir, você tentar tocar e não conseguir tocar em nada, né? É uma tecnologia que pra gente é mais pura magia, feitiçaria, né? O negócio é doido mesmo. Eu Eu não consigo entender porque, tipo assim, você não sente que você está sob o efeito de um dispositivo, você não sente que você está sob o efeito de uma energia, você não sente um calor na pele. Não, eu só estava sentindo sono, eu Sono. só estava sentindo torpor, E sabe? Eu esse, só e esse estava barulho paralisado. da catraca, ele parou do nada, ele começou, como é que foi? Você escutava dentro da sua cabeça? Como é que era? O que que acontece? Logo depois, na hora que eu estava enxergando tudo bem brilhante, que eu senti o meu pé grudando na cerca, eu não Aham. estava escutando esse barulho de catraca. No Aham. momento em que eu comecei a me debater e pensar, sabe, fortemente, tentar gritar, falando que eu não quero ir, eu tenho que ir para casa, eu tenho que ir para casa, aí eu comecei a escutar esse barulho de catraca dentro da minha cabeça. E no momento que eu bati no chão e bati minha cabeça no chão, que eu bati a cabeça no chão, eu tava escutando barulho de catraca. Até então, na hora que eu comecei a sentir a água na boca, que eu recobrei a consciência e eu senti que estava chovendo, eu Uhum. ainda estava ouvindo barulho de catraca, sabe? No Ah, que eu consegui então. me levantar e me mover, o barulho sumiu, sabe? A memória da gente vaga um pouquinho. É, Eu tava me preocupando em saber onde que eu tava e tentar me mover e meio que esqueci o barulho dentro da minha cabeça. É um pouco confuso, sabe? A hora que começou, eu me lembro, agora que terminou, já me é difuso na memória. imagino. Cara, muito interessante. Pô, obrigado demais, Gustavo, por compartilhar com a gente aqui no programa. Ô, Douglas, eu que agradeço, tá? O apoio de vocês.
E eu conheço Relatos da Além tem pouco tempo, e através dos Relatos da Além, agora eu também estou ouvindo o Hangar 18, sabe? Aham. Então, obrigado, tá? Por essa chance de me dar aqui de contar o meu relato. E, cara, precisou de muita coragem, tá? Pra Imagino. me abrir aqui. Total. E obrigado, Porque. obrigado pela coragem também, cara. Obrigado mesmo. Amém, cara. Muito obrigado. Ô, Gustavo, vamos fazer o seguinte, eu vou finalizar aqui o programa e aí a gente continua falando depois, tá? Tá, joia. Obrigado, Valeu. Zoucas. Até mais. Boa noite, pessoal do Até Relatos do mais. Além. Até mais. Galera, então é isso. Caraca, até caiu meu fone aqui. Que história, hein? Caraca, que história bizarra, que doideira. Eu tô até tô meio abobalhado aqui, porque realmente é um negócio muito forte, né? Quem já viu de perto, quem já sentiu a presença dos nossos amiguinhos lá de fora, sabe como é que é o negócio, né? Então, se você tem alguma pergunta pro Gustavo, o Gustavo tá lá no grupo do Relatos do Além. Também bota aqui nos comentários, né, se você gostou desse formato, se você quer falar alguma coisa pro Gustavo, ele com certeza vai ler aí todos os comentários. Então, é isso. Se você quiser apoiar o podcast, pra gente continuar tendo mais 100 episódios, entra lá no nosso Apoia-se através do site que tá aqui na descrição, que é o Apoia-se, www.apoia.se/relatos do além, tudo junto. E se você quiser mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, bater um papo, ou quem sabe até aparecer aqui, também o link pro meu WhatsApp direto tá na descrição, beleza? A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se tocar o telefone, não tenha medo, o além pode estar esperando do outro lado da linha.